Amigos que nos acompanham aqui na Comunidade Ascensão, que bom estarmos juntos mais uma vez nessa quinta-feira. Nós temos conversado sobre Romanos e existe uma palavra no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 14 seguintes, onde o apóstolo Paulo diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam boas novas. O apóstolo Paulo está falando de missionários, o apóstolo Paulo está falando de pregadores, o apóstolo Paulo está falando de comunidades, de igrejas que enviam pessoas para o pastoreio de comunidades, a pregação do evangelho, a evangelização, a missão no mundo. Eu não sei se tu sabes, mas nós estamos novamente num período de crises de vocações. Cada vez menos pessoas desejam estudar teologia, cada vez menos pessoas estão, pelo menos nas igrejas históricas, estão interessadas em dedicar sua vida ao pastorado, ao trabalho missionário, diaconal e assim por diante. Volta e meia isso acontece, volta e meia a igreja se preocupa com vocações, faz campanhas, assim por diante, mas parece que dessa vez a coisa é um pouco mais séria, a coisa é um pouco mais grave. A gente tem se perguntado por que pessoas, por que jovens, homens e mulheres não estão manifestando interesse pelo estudo, pela vocação da teologia. Existem algumas respostas aí no meio que dizem que nós temos hoje uma outra cultura, outras profissões em que as pessoas fazem seus horários, trabalham de casa, profissões que são executadas a partir do computador, profissões bastante promissoras, inclusive, e que, de alguma maneira, isso tem interferido na questão da vocação para a área da espiritualidade, a pregação do evangelho. Na verdade, a gente não deveria se preocupar demais, porque Jesus é o dono da igreja e ele sempre vai dar um jeito de que ela continue existindo e que o evangelho continue sendo pregado a todas as pessoas. Isso é verdade. Por outro lado, a gente precisa também refletir e sermos sinceros de que, quem sabe, há um desafio muito pontual nesse momento de orarmos por vocações, de estimularmos pessoas para o ministério. Talvez essa é uma pergunta também pela nossa própria pregação, se temos falado a respeito, se temos estimulado, se pessoas têm sido inspiradas da nossa vivência comunitária. Às vezes a nossa vivência comunitária, a comunidade local, ela não tem uma vida, como é que nós podemos dizer, ela não é inspiradora, ela é fria, ela não é marcada por relacionamentos fraternos, relacionamentos de fato agradáveis, e também ela oferece poucos trabalhos, ela não tem muitas propostas. Então, me parece que nós somos desafiados nesse tempo, pelo apóstolo Paulo, a sermos lembrados de que se não houver quem envie, não haverá quem pregue. E se não houver quem pregue, as pessoas não chegarão à fé em Jesus. Então nós estamos falando aqui da vocação da igreja, nós estamos falando da essência da igreja, que chama pessoas, capacita e as envia à pregação do evangelho. Quero te motivar a orar por pregadores, eu quero te motivar a orar pelo envio, quero te motivar a orar para que Deus desperte no coração de pessoas o desejo de dedicarem suas vidas ao ministério. Que Deus nos abençoe e que nossas próximas gerações possam continuar ouvindo daquele que por nós morreu e deu sua vida na cruz. Essa é a vocação da igreja. E se nós não temos chamado pessoas, se nós não temos despertado no coração de pessoas essa vocação, nós precisamos orar por isso e dar uma atenção bem especial. Deus te abençoe, uma ótima quinta-feira. Quem sabe você, será que você não é alguém que Deus tem chamado já há um bom tempo e de repente despertar no seu coração o desejo de dedicar sua vida ao ministério? Pois é, quem sabe? Vale a pena pensar, vale a pena refletir, por que não orar a respeito? Deus te abençoe.